comecei a compartilhar a minha tela com vocês. Eu queria iniciar com uma oração. Vocês estão vendo? Ok. Vamos orar. Sim. Deus, muito obrigado por a gente poder estar reunido aqui como igreja e poder meditar nas coisas que nós vivemos e que temos vivido. Pai, por favor, nos ensina as lições que a gente precisa aprender, nos ajuda a amadurecer nas coisas que nós precisamos, a reconhecer tanto as coisas boas quanto as coisas que nós precisamos mudar. Pai, nos dê a coragem, nos dê o teu Espírito para glorificarmos o teu nome e sermos servos do Senhor nesse mundo. Que possamos anunciar a tua palavra a tantas pessoas que precisam de salvação, que possamos trazer esperança, Deus, não só para não cristãos que precisam conhecer Jesus, mas também para famílias que precisam de apoio, para profissionais e para tantas necessidades que a tua palavra apresenta soluções e que são firmadas em convicções bíblicas, Deus. E assim possamos viver a vida plena que Jesus nos chama a viver, Deus. Obrigado pela vida de cada cristão aqui, que esse tempo aqui seja edificante e transforme, Deus, que possa beneficiar cada um que está aqui essa noite, ou aqueles que vão nos assistir posteriormente, as gravações que vão ser colocadas no YouTube. Obrigado, Senhor, esteja comigo, que o teu Espírito também conduza cada uma coisa que eu vou abordar, que o Senhor me ajude a tocar nos pontos que são importantes, que o Senhor me traga à luz essas coisas e que o Senhor me use essa noite. Choro grato, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Aqui eu coloquei, o nome da aula de hoje é Recomeço. E eu coloquei aqui, tem um filme da Turma da Mônica, que se chama Mônica Laços, né? Fala sobre lições. E eu achei muito propício o filme, porque ele fala da Mônica aprendendo a deixar de ser infantil, porque ela está sempre com o Sansão na mão, e ela aprende que aquilo é um brinquedo, que ela está crescendo. O Cebolinha começa a fazer fonoaudiologia, ir no fonoaudiólogo, e para tentar aprender a não trocar mais o R pelo L. A Magali começa a tentar compreender a ansiedade que ela tem, que ela acaba comendo demais, e o Cascão começa a fazer aulas de natação. Eu acho interessante, porque esse filme fala sobre crescer. E para eles isso foi bem difícil, porque eles tiveram que se separar por um momento, aprender algumas lições e reajustar as coisas para que os relacionamentos dele fossem maduros. E eu, em certo sentido, acho que foi muito isso que aconteceu com a nossa comunidade. A gente precisou de adquirir uma certa maturidade e crescimento que exigiu de nós. E, assim como a borboleta, às vezes passa um período no casulo e as transformações são internas e depois ela floresce, muitas coisas aconteceram conosco em momentos que foram mais introspectivos, em que a gente se voltou para dentro de nós. E eu acredito que, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente também precisa ir para além. Então, eu achei só esse título interessante e eu acho que é uma boa lição. E aqui eu vou passar aqui. Então, assim, a gente chegou na aula passada, a gente está continuando a série, então eu não vou falar de tudo que a gente falou, né, nas aulas anteriores, mas a gente falou que em 2001, né, o Kip McKean, que era o líder
né, de missões mundiais, líder da igreja de Los Angeles, ele se coloca num descanso sabático, não ele, mas ele juntamente com os líderes da igreja entendem que ele precisa, a Olivia, né, que é a filha dele do meio, estava tendo dificuldades na fé dela, e eles, o Kip sempre falou que quem estivesse liderando o movimento, as qualificações são qualificações de presbíteros. E a filha dele estava abandonando a fé. E ele decidiu cuidar da família dele, mesmo que ele tivesse um relacionamento intenso com outros líderes, né, de setor mundial. O motivo dele ter esse descanso foi a família dele. Em 2002, ele realmente deixa de ser o evangelista de missões das igrejas de Cristo internacionais e ele faz um pedido de desculpas, né, à comunidade das igrejas de Cristo internacionais. Às vezes eu coloco ICI, às vezes eu coloco ICOC, mas é a mesma coisa, Igreja de Cristo internacionais, porque aqui está em inglês e aqui está em português. Mas ele pede perdão, ele fala sobre a arrogância, sobre os pecados dele de achar que sempre está certo. E, em 2002, a liderança de Los Angeles, né, também se desculpa, né, a toda a família de igrejas, pelos pecados que eles cometeram. Em 2003, o Henry, ele escreve uma carta, e a gente falou sobre os principais elementos dessa carta, falando sobre o nosso movimento, os pecados que ele via, né, no nosso movimento. E quando ele inicia e faz isso, né, ele fala sobre a arrogância, ele fala sobre a idolatria pelos números, ele fala sobre coerção nas ofertas, né? E ele fala de vários, da nossa hierarquia, né, de uns sobre os outros, inclusive até nos relacionamentos de discipulado. E assim, poderia ser que as coisas acontecessem, a gente reconhecia esses erros e mudava. Mas, na verdade, parece que ele chutou uma pedrinha de gelo no alto de uma montanha e aquilo foi gerando uma bola de neve cada vez maior. Isso gerou uma tempestade de fogo na igreja. Algumas pessoas chamam de firestorm, mas foi um tempo de muita dor, de muita reformulação. Algumas pessoas entraram nisso porque estava todo mundo revoltado, eles foram também. Algumas pessoas eram mais conscientes, mas foi um movimento generalizado dentro das igrejas de Cristo. E 99% de todos os evangelistas e presbíteros das igrejas internacionais pediram perdão às suas congregações. Esse 99% aqui é um número não exato. Eu não fiz a pesquisa para saber, mas praticamente todo mundo que eu conheço, que eu ouvi falar, pediu perdão para suas igrejas. Né? Assim, com a diminuição das ofertas, com a desfragmentação do movimento e a estrutura de hierarquia desaparecendo, assim, muitos e toda a carga emocional vivenciada, cerca de 50% a 75% dos funcionários, né, se demitiram, né, do quadro de funcionários da igreja. Então, só para recapitular aqui, a gente parou ali em 2003, foi onde iniciou essa tempestade. Tem um livro que é muito interessante do Hans Suzek, que o título do livro é Firestorm, né, Tempestade de Fogo, que fala, né, sobre essas situações de conflitos na igreja. Muitos líderes da nossa igreja usaram ele como referência para abordar, né, essas questões e muitas outras coisas. Mas algumas pessoas do nosso movimento, eles acreditam que o motivo da gente ter de ter chegado a esse ponto da gente precisar passar por essa tempestade, né, que as principais causas, uma delas foi a proclamação de evangelização, que foi em 1994, né, foi proclamado de que ia ser implantada uma igreja em cada país com no mínimo de 100 mil habitantes. E assim,
e esse plano foi audacioso e para ser completado em muito pouco tempo. Então, às vezes, se mandava ministros com pouco treinamento e uma equipe, né, para tentar implantar a igreja no tempo determinado. A gente conseguiu realizar esse evento e às vezes, assim, a gente mandava uma equipe pequena para um país e a gente considerava que aquilo ali era a igreja lá e a igreja foi estabelecida, né? Porque a gente tinha a ideia de que nós éramos a única igreja, né? E quando a gente se estabelecia lá, tinha uma igreja naquele país. Mas, assim, muitas igrejas que foram formadas, elas não tinham bases fortes. Enfim, e isso exigiu demais, tanto financeiramente quanto de pessoas. E isso foi uma coisa que a gente poderia ter tentado evangelizar o mundo, talvez em um tempo menor, mas a gente queria fazer isso em 6 anos, era o plano de 6 anos. E eu peço perdão, irmãos, aqui, porque quando a gente fala, a gente está interpretando a história. Então, isso tem uma parte interpretativa aí da minha parte, mas assim que eu também considero que isso foi uma das causas. A gente talvez pudesse ter sido um pouco menos rápido e, ao mesmo tempo, sermos eficientes. Mas existia um desejo de se fazer isso. E um outro motivo que muitas pessoas acreditam foi a ideia de se construir uma mega igreja em Los Angeles. Uma igreja, uma super igreja, né? E aí, assim, existia uma pressão, né, que as pessoas sentiam, porque a igreja de Los Angeles precisava que os líderes fossem para lá e precisava que os recursos fossem para lá. Então, às vezes, você tinha uma igreja que tinha um um evangelista que estava batizando muito, e a igreja de Los Angeles, a gente precisa desse evangelista. Mas a tua igreja precisa continuar batizando da mesma forma que estava batizando antes, né? Então, tanto os recursos quanto as pessoas, elas eram levadas para essa igreja. Bom, a igreja de Los Angeles foi o centro do nosso movimento ali, né? Ela se tornou o centro do nosso movimento. Mas ela foi um padrão para outras igrejas também que faziam isso com outras igrejas que estavam debaixo dela. Então, isso foi causando ressentimentos entre igrejas, né? Essa pressão. Então, esses dois motivos, eu acho que são cruciais, foram cruciais para que se tivesse isso. Mas, mais uma vez, isso é uma interpretação. Eu acho que talvez outras pessoas que você pergunte possam ter outro ponto de vista. Mas eu entendo que essas duas características foram marcantes. E a Igreja de Los Angeles, ela faz um pedido de perdão e reconhece assim, várias coisas. Não só a Igreja de Los Angeles, mas várias igrejas fizeram. Eu coloquei aqui porque eu acho que ela abordou vários temas que são importantes a gente falar. E assim, eles conseguiram fazer um bom pedido de perdão. E aí, eles pediram perdão pela arrogância no ministério, arrogância de considerar que pessoas que trabalhavam para a igreja eram mais espirituais, mais do que outras pessoas que talvez não trabalhassem para a igreja. Às vezes existia uma arrogância na forma de lidar com as pessoas. Eles pediram perdão por muitas vezes eles tirarem pessoas que eram importantes na congregação que ela estava, mas a Los Angeles pedia e tinha que vir a pessoa para lá. E assim como Los Angeles fez, outras igrejas também fizeram. As exigências de ofertas às vezes eram muito impostas e era um desafio. Então, eles pediram perdão, né, pela questão das ofertas. Eles reconheceram que muitas vezes, né, havia um discipulado que era autoritário, que era vertical,
que era vertical. Eles reconheceram que havia um ensino errado de que sobre a única igreja, e eles falaram sobre o erro deles de não enfatizar os dois grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo, né? Mateus 22, sobre eles não fazerem, né? Não cumprirem a questão de levantar presbíteros e deixarem os presbíteros realizarem os papéis deles. Às vezes, procurar saber informações ou fazer uma contabilidade, você fez isso ou você fez aquilo, de uma forma abusiva. Eles pediram perdão sobre ensinos rasos que precisavam ser mais profundos na Bíblia, e muitos irmãos mais velhos poderiam ajudar e servir, às vezes eles não eram ouvidos, então eles pediram perdão por desencorajar esses discípulos maduros mais antigos. Mas isso foi um momento de perdão que estimulou, né, também outras igrejas a verem algumas coisas que estavam acontecendo. E a partir de 2001, 2002, aqui 2003, né, as igrejas de Cristo começaram a perder os membros. Aqui a igreja de Cristo tinha 135 mil membros, né, na igreja, tá? E até 2007 esse número foi decrescendo, e várias situações foram passadas nas igrejas de dificuldade, né? Mas a igreja perdeu cerca de 34% dos membros entre 2002 e 2007, né? E aí, em 2003, e aí uma nova esperança, né? A ideia é que como é que foi acontecendo as coisas? Depois da carta do Henry, teve uma conferência internacional de liderança, né, em Dallas, e ela foi chamada de Os Sobreviventes. Eles chegaram na conferência, quem ainda está aí, né? Que quase todo mundo foi embora, e teve uma sessão de boas notícias. E tem uma história, acho que foram os irmãos da Rússia que chegaram e falaram: olha, eu não tenho boa notícia, mas eu estou aqui. E todo mundo vai, isso é uma ótima notícia, vamos em frente. Mas foi um momento desafiante. Em 2004, né, teve uma conferência de liderança em Chicago, e nessa conferência, né, o Kip McKean participou, né, em 2003 ele não participou, mas em 2004 ele estava lá, e um grupo de evangelistas se encontrou com ele e pediu, né, porque ele começou a falar mal de outros líderes, né, e desejando que ele fosse recolocado como líder do movimento, e chamando pessoas. Ele escreveu um artigo chamado Revolução através da Restauração 3, né? Foi o terceiro artigo que ele escreveu, falando que as igrejas estavam indo mal e que se alguém quisesse ajuda, pedia para a igreja de Portland para ajudar, que é onde ele estava. Se não quisessem ajuda de Portland, eles iam implantar uma igreja nova lá, de verdadeiros discípulos, do remanescente da graça de Deus. E começou a falar coisas a respeito de outros líderes. Então, um grupo de líderes da Igreja de Cristo foi conversar com ele e pediu para que ele parasse de fazer isso. Né? Em 2004, teve um ponto marcante também, que foi que um grupo de líderes das Igrejas de Cristo Internacional formalmente pediu perdão para as Igrejas de Cristo, a igreja principal. Isso foi em Abilene. E quando eles pediram perdão, assim, olha, eles pediram perdão porque eles se dividiram e falaram que eles eram tradicionais, mornos, e não respeitaram, né, aquela congregação. Da mesma forma, a igreja de Cristo, que alguns de nós chamam tradicional, mas é de onde nós viemos, né? Na verdade, eles não se titulam como tradicionais,
nós que colocamos esse rótulo para eles, mas as igrejas de Cristo também pediram perdão por muitas vezes considerar como seita, por não reconhecer algumas coisas que as igrejas de Cristo internacionais faziam de bom. Então, houve reciprocidade. Não nos tornamos o mesmo movimento, mas respeitamos uns aos outros e consideramos a influência que eles têm em nós e eles a influência que nós temos neles. Isso aconteceu em 2004 em Abilene e tem acontecido, né, em outros aspectos. A gente tem reconhecido a irmandade dessa comunidade. Em 2005, teve uma conferência de liderança, ILC, International Leadership Conference, que é a Conferência de Liderança Internacional. Em 2005, teve uma conferência em Seattle de liderança, e o Kip participa também, e ele começa a recrutar, né, as pessoas para um novo movimento. E ele começa a fazer também as conferências em Portland também, lá e aí, novamente, o grupo se encontra com ele e adverte ele sobre esse comportamento divisivo, né? E também, em 2005, começa a se trabalhar um plano de organização cooperativa e união. A gente começa um plano de unidade entre as igrejas de Cristo Internacional, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Mas o que acontece em 2005 é que, em outubro, uma carta ela é enviada para advertir o Kip, para que ele se arrependa com seu comportamento divisivo, e é assinada por 65 evangelistas. Assim, as conversas e as cartas que foram mandadas para o Kip foram coisas feitas com amigos, conversas, não foi uma coisa com indignação, com raiva. Foram amigos que o consideravam e que respeitavam a influência que ele teve na vida deles, mas que viam o pecado que ele tinha e que o repreenderam e falaram com ele. Então, em outubro, teve uma carta que foi enviada para ele, falando sobre o comportamento, mas ele não tem uma mudança. Em novembro, ele é excluído da nossa comunidade, ele é excluído do convívio, e essa carta é assinada por 86 evangelistas, que eram pessoas respeitadas e amigas dele também. Então, ele é cortado, né, excluído do convívio, né, em novembro de 2005. E aí, assim, a gente começa um plano para união e cooperação, apresentando a uma delegação de líderes esse plano. É um plano para que a gente pudesse cooperar e ser unido, né? E, bom, esse plano foi revisto por 200 evangelistas. Qual era o objetivo desse plano de cooperação? Ele começou em 2006 e 2007, que ele ganhou mais força, mas o objetivo era identificar e estabelecer as características comuns e as crenças fundamentais da Igreja Internacional, porque a comunidade estava se fragmentando. Assim, as igrejas estavam passando por momentos bem difíceis, e a gente precisava falar o que a gente acredita, quem nós somos e o que nós cremos. Então, esse era o objetivo desse documento. Foi um pouco desafiante, porque as igrejas de Cristo, elas não fazem documentos escritos para relatar essas coisas. Então, algumas pessoas tiveram alguma relutância em ter esse documento, mas foi feito o documento, e o objetivo era manter a unidade cooperativa na irmandade, e respeitando a autonomia da liderança de cada igreja local. Ou seja, além da gente saber quem nós éramos e o que nós cremos, a gente não queria ser autônomo, ou seja, cada igreja por conta, e nem queríamos estar debaixo de uma hierarquia, numa pirâmide.
Então, a gente não aceitou nenhum dos dois modelos, mas a gente queria trabalhar junto. Porque a gente, então, como igreja, como comunidade, a gente fez um plano para que a gente trabalhasse juntos, um ajudando o outro, né? E aí foi criado um sistema de delegados, são pessoas que representam as igrejas nas tomadas de decisão, há grupos de famílias de igreja, né? Ou seja, o grupo do Cone Sul, o grupo das igrejas da África, e, enfim, foram criados grupos de famílias de igreja e algumas equipes de serviço ou de trabalho, né? Como a equipe de mulheres, equipe de presbíteros, a equipe, várias equipes para ajudar a organizar as igrejas, né? E aí, em 2009, né, essas equipes são levantadas e 95% das igrejas cristãs nacionais elas assinam esse documento e se juntam às igrejas cristãs nacionais até 2010. A gente, aqui no Brasil, nós traduzimos esse documento, a Igreja de Brasília, se não me engano, traduziu esse documento, e eu me lembro de trocar e-mails com o Scott Green, que era um dos organizadores, fazendo perguntas, né? Porque a gente ainda estava preocupado, né? Aí perguntamos, esse documento vai servir como estatuto para a igreja? Como é esse documento? Então, a gente trocou algumas informações e a gente viu que era um momento de muito respeito mútuo e que a ideia era realmente a gente cooperar e retomar as nossas crenças e identidade, principalmente. E aí, as equipes de serviço, né, que foram, né, existiam várias, não vou percorrer aqui cada uma, mas tinham equipes de missões, de Ministério de Mulheres, de presbíteros, de ministérios universitários, de mestres, equipe de benevolência, enfim. Até hoje, essas equipes, se você for no site do Disciples Today, essas equipes de serviço você pode encontrar lá, assim como os delegados que representam as igrejas, as famílias de igrejas por regiões, todas essas coisas estão lá no Disciples Today, disciplestoday.org. Você pode dar uma olhada lá. E aí eu acho que é interessante a gente falar, né, sobre isso. O que mudou? E o que ainda está mudando? Né? Porque nem tudo mudou de uma hora para outra, mas a gente está trabalhando nisso, né? É um trabalho. Então, o modelo de liderança foi algo que realmente teve uma mudança significativa. Muitas das coisas já vinham mudando antes mesmo de 2003. O livro Regra de Ouro da Liderança, do Gordon Ferguson, do Gideon Shaw, foi um grande marco, né, para a gente ver que muitas coisas estavam sendo observadas e um desejo de mudança. E esse livro, A Regra de Ouro da Liderança, que eles escreveram, trabalhava na questão da gente ter equipes trabalhando, liderando juntas, e equipes que iam retornar para nós algumas coisas que não só pessoas que diziam sempre sim, mas pessoas que tinham abertura para nos criticar e avaliar. Então, e a regra de ouro é fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito com você. Então, a gente saiu de um modelo de liderança que era um homem só para o modelo de uma equipe. A gente também começou a trabalhar em levantar mestres e presbíteros qualificados nas congregações, principalmente porque nós começamos a acreditar que o modelo de um evangelista líder não era o modelo adequado, mas que evangelistas e presbíteros deveriam trabalhar em conjunto para a edificação da igreja. Outra coisa que mudou,
a gente tinha aqueles líderes de setor mundial, líder de região geográfica, aquele líder de missões mundiais. Então, tinha uma pirâmide de, de que era como a nossa comunidade funcionava, né? Então, a gente saiu de uma hierarquia autoritária para uma irmandade cooperativa. Mas, assim, a gente rejeitou tanto o modelo piramidal, mas também rejeitou a autonomia. A autonomia no sentido de cada igreja ser independente. Mas a gente quis criar um modelo em que, com respeito mútuo, nós cooperássemos uns com os outros. Essa foi uma mudança significativa. É claro que a gente está no caminho disso, né? A gente ainda está aprendendo como ajudar uns aos outros, mas a gente não tem mais aquela hierarquia e nem é independente. Mas outra coisa que mudou são os relacionamentos de discipulado. A gente saiu de relacionamentos que às vezes eram abusivos para relacionamentos que ajudam e são respeitosos e que ajudam uns aos outros. A gente trabalha isso. Depois que a gente teve a tempestade, no momento da tempestade que a gente estava passando, muitos líderes de igreja, evangelistas, pessoas falaram, olha, não vamos ter mais discipulado nunca mais. Nada de... Essas coisas estão erradas. Depois, as pessoas se revisitaram. Não? Discipulado é algo bom. Relacionamento de discipulado é algo bom. E, às vezes, até existe uma... Quando você tem um cristão novo, um cristão maduro, existe uma diferença ali, uma certa hierarquia. Mas, com o passar do tempo, isso vai diminuindo, mas sempre são amigos, né? E ainda assim, mesmo havendo um cristão mais maduro, há respeito. Então, mas há espaço para um relacionamento onde alguém tem uma certa está um pouco acima, né? Tem um pouco mais de abrangência das coisas. Mas depois a gente reviu essa questão e realmente a gente precisa de relacionamentos de discipulado. Outra coisa que mudou e está mudando é o envolvimento dos presbíteros nas tomadas de decisões importantes da igreja, né? E para gerir os assuntos da igreja. Muitas vezes essas coisas eram feitas por evangelistas, né? Mas eu estou falando aqui no mundo, né? Mas talvez a nossa realidade no Brasil, né? Acho que cristãos mais maduros têm participado. E eu sei que muitas igrejas no Brasil, de São Paulo levantou presbíteros, têm procurado o levantamento de presbíteros e o envolvimento desses irmãos mais maduros para tomarem decisões, estarem envolvidos na tomada de decisões e gerir os assuntos da igreja. Algumas outras coisas que mudaram. A oferta não é, ou o sacrifício, é por inspiração. A gente não coloca pressão injustificada para que alguém oferte ou se sacrifique. É algo voluntário, é algo que parte... A gente entende que a oferta é algo bíblico, sacrifício também, mas a pressão não existe mais uma pressão injustificada para se ofertar. A outra coisa é a doutrina de uma única igreja. A gente reconhece formalmente alguns irmãos do nosso movimento que vieram do movimento de restauração, como as igrejas de Cristo. Não quer dizer que aqui, quando eu escrevi aqui que a gente reconhece formalmente irmãos do movimento de restauração, não é que todo mundo que veio do movimento de restauração também a gente considera irmão, mas as igrejas de Cristo a gente considera irmãos e a gente tem um relacionamento com eles. E a gente reconheceu que o termo uma igreja é um termo espiritual, não quer dizer que só existe uma igreja física, né? A igreja de Cristo é uma só, mas nós não somos os únicos cristãos, mas unicamente somos cristãos, citando aí o movimento de restauração. Mas também esforços para incluir cristãos maduros, antigos, né, na edificação da igreja, usando grupos
pilotos, grupos e diáconos também. E a servir os necessitados. A gente tinha o Hope, mas a gente chegou a uma conclusão de que servir os necessitados é algo que todo cristão deve estar envolvido, e não só um braço da igreja. Uma mudança que é realmente bem significativa é o foco na família. O reconhecimento de que a gente é uma comunidade que a nossa igreja está envelhecendo e a gente precisa renovar o foco nos casamentos, na família e tem pessoas que têm trabalhado com isso, com foco profissional, tem buscado fazer esse trabalho e também retornar às convicções anteriores, que é o retorno aos grupos pequenos, aos relacionamentos de discipulado e ao evangelismo. E assim, todas as igrejas, né, entre 2002 e 2007, como eu falei para vocês, a gente teve um declínio, né, na nossa membresia. E o que estava acontecendo? A gente teve muitos divórcios nas igrejas, a gente teve muitos problemas de pais com filhos, na criação dos filhos, os casamentos estavam fracos, as famílias estavam fracas, e as pessoas continuavam saindo da igreja. Então, foi um momento em que a cooperação e união foi muito boa para a gente reforçar as doutrinas que nós tínhamos, as convicções, mas a gente entendeu que a gente precisa voltar ao básico. As pessoas, a gente teve problema lá, mas a gente precisa ter tempo com Deus, ter o nosso tempo com Deus. As devocionais familiares fazem diferença. Devocional com os filhos, evangelizar é algo que nós devemos fazer, voltar a ter ministérios universitários, né? Enfim, treinar futuros líderes. Tem algumas o Robert Carrillo comenta que por volta de 2010 ele estava numa conferência e perguntou quem é que é um líder na igreja, um evangelista, que foi levantado nos anos 2000, entre 2000 e 2010. E numa sala enorme tinham 2 pessoas que foram levantadas como líderes nesse período. Então, voltar a levantar, né, futuros líderes, né, e realmente ter amizades que são saudáveis e maduras, que nos ajudam a crescer e sermos mais parecidos com Jesus. Então, isso voltou a ser focalizado nas igrejas, né? Em todas as nossas igrejas. E aí a gente viu que nossa membresia de 2002 até 2007 caiu, mas a partir de 2007 a igreja voltou a crescer como um movimento. E a gente já tem hoje a gente tem cerca de 130 mil membros nas nossas comunidades de igreja. Assim, eu não estou falando isso porque eu valorizo muito os números, mas é simplesmente um fato. A gente voltou a crescer, a gente voltou a batizar pessoas. Algumas igrejas fizeram isso melhor do que outras, mas nós voltamos, né? Voltamos a ter membros crescendo e isso foi uma resposta de nós retomarmos as coisas, convicções básicas. E a gente teve um momento histórico, né, que foi a conferência o Summit, né, que foi em 2012, que chega a ter cerca de 18 mil cristãos lá, né, e as igrejas estavam voltando a florescer. Isso foi um momento que, sim, alegrou muito o coração de muitas pessoas. Depois, assim, em 2015, foi criado
a gente tem sido tentado criar uma estrutura chamada ICOC 3.0, que é para ajudar nossas igrejas a continuar trabalhando em cooperação umas com as outras e ter grupos de serviço que vão ajudar, né, como mestres, presbíteros, como grupo de mulheres, ministério de mulheres. Então, tem sido trabalhado uma estrutura para apoiar umas às outras. Eu queria terminar assim, falando duas coisas. Né? Uma, eu focalizei muitas coisas aqui em 2003, né? E as coisas que vieram depois, como reação ao que aconteceu em 2003. Mas nós temos, acredito que muitos de nós viveu mais tempo depois de 2003 do que antes. E a gente precisa pensar o que nós desejamos ser. Se nossas convicções têm amadurecido, se o que nós vamos fazer tá, se a gente está pensando em agradar a Deus e ir para frente. Tem uma escritura que eu queria deixar com vocês, eu não coloquei aqui na apresentação, mas é 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, que fala que quando a gente constrói, a gente precisa tomar cuidado em como nós vamos construir. Se a gente construir com madeira, palha e feno, né, a obra vai ser testada quando o dia chegar. E se aquele que construiu, né, não usou materiais que vão persistir, aquilo que for construído pode ser queimado. Mas se a gente decide construir com pedras preciosas, prata e ouro, o que a gente constrói vai ficar. Então, eu acredito que muitas coisas sobre as quais foram construídos ao nosso movimento não eram ouro, prata preciosa e pedra preciosa ou prata. Algumas coisas tinham mais fundo humano do que espiritual. E, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de valorizar coisas mais nobres hoje e construir uma igreja que eu vou falar para vocês o que aconteceu em 2003 em algumas igrejas no Brasil se repetiu outros movimentos de reviravoltas e tempestades e provavelmente vai acontecer de novo. Até a Marie comentou isso numa das nossas sessões de perguntas e respostas. Mas a gente vai passar por momentos desafiantes e a gente precisa pensar sobre como nós temos construído a nossa igreja e as nossas convicções. Queria deixar essa mensagem com vocês. E a outra é como é que vai ser o nosso futuro? A gente está escrevendo e depende de nós. Bom, é isso que eu queria deixar com vocês essa noite. E aí a gente pode ter uma sessão aí para perguntas e respostas. Obrigado.